Queridas irmãs, queridos irmãos, amigos e amigas, como é bom nos encontrarmos novamente neste estudo de Doutrina e Convênios. Hoje nós vamos estudar Doutrina e Convênios 85. Trata-se de parte de uma carta que Joyce escreveu a William W. Phelps. Joyce estava em Kirtland, Ohio, e William W. Phelps estava em Independência, no condado de Jackson, Missouri. E Joseph, então, recebeu perguntas de William W. Phelps, que servia como bispo, perguntando como deveriam tratar as pessoas que não receberam herança. Só lembrando que naquela época os santos que mudaram lá para a região de Jackson, do condado de Jackson, para Independência, para edificar Sião, e naquela época cerca de 800 membros já haviam migrado para lá, eles iam para aquela região com o propósito de viver a lei da consagração. Eles consagravam tudo que tinha e ao bispo, então o bispo devolvia o que eles necessitavam para viver, dava uma herança, uma propriedade onde eles podiam trabalhar, e o excedente do que era produzido era então devolvido ao bispo, que comprava mais terra para dar aos pobres e aos demais membros que assim chegavam. E as pessoas que iam para lá faziam este convênio. Acontece que alguns fizeram um convênio e depois apostataram, depois de receber herança, e outros não desejaram entrar nesta ordem de convênio. Então Deus recebeu esta revelação em 27 de novembro de 1832. Logo aqui nos versículos 1, 2 e 3, ali até o 4, fala assim: é dever do secretário do Senhor, a quem ele designou, conservar uma história e um registro geral da igreja de todas as coisas que ocorreram em Sião, e de todos os que consagraram propriedades e legalmente recebem heranças do bispo. E também seu modo de vida, sua fé e obras, assim como dos apóstolos que apostatarem depois de haver recebido sua herança. Interessante aqui que ele fala o seu modo de vida, sua fé, suas obras. Isso faz-nos lembrar de nossos diários, de escrever a nossa história, deixar algo registrado para os nossos descendentes. Os profetas têm falado que um dia os anjos leriam nossas citações. Faziam citação do nosso diário, já pensou? Muito bem. Continuando no 3. E é contrário à vontade e ao mandamento de Deus que os que não recebem sua herança por consagração, de acordo com sua lei, dada por ele para cobrar os dízimos de seu povo, a fim de prepará-los para o dia da vingança e queima, tenham seus nomes registrados com o do povo de Deus. Aqui, quando se falava de dízimo, não era como nós falamos de dízimo hoje, mas era qualquer oferta, mesmo a lei da consagração era chamada de dízimo. No 4, não se conservará sua genealogia, nem se encontrará nos registros ou na história da igreja. Seus nomes não serão encontrados, nem os nomes dos pais, nem os nomes dos filhos escritos no livro da lei de Deus, diz o Senhor dos Exércitos. Interessante aqui assim, para os que mudavam para Sião, para a Independência, tinham que, para se associar aos membros lá, tinham que consagrar os seus bens e viver a lei da consagração. E todos foram assim desejosos de viver esta lei. Vimos aqui que depois muitos apostataram, outros chegaram lá e não quiseram consagrar, não quiseram viver. E interessante é o seguinte ponto, que nosso Pai Celestial, ele estabelece as condições, os convênios que devemos seguir. É óbvio que hoje eu e você não vivemos a lei da consagração como naquela época, mas o Senhor continua nos dando mandamentos. E aqui o que nós estamos aprendendo é o seguinte, que o Senhor tinha dado alguns mandamentos e algumas pessoas não quiseram cumprir aqueles mandamentos, ou começaram a cumprir e depois se afastaram.
E o Senhor está dizendo que esses que se afastaram ou que não quiseram cumprir estes mandamentos não receberão as mesmas bênçãos daqueles que haviam sido fiéis. Isso no caso de receber as heranças e tudo mais, e também pensando em outras no futuro, em uma perspectiva eterna, em vida eterna, exaltação e tudo mais. Mas lembra, nos nossos dias o Senhor também deu uns mandamentos, Ele tem nos dado mandamentos e orientações. E Ele nos pede que vivamos esses mandamentos. Essa semana, hoje é domingo, né? Nós estudamos Doutrina e Convênios 84, fala assim, eu, Senhor, estou obrigado quando fazeis o que eu digo, mas quando não fazeis, não tem de promessa alguma, lembra? Então, o que o Senhor está ensinando aqui? Que o Senhor dá certos mandamentos para que nós possamos vivê-los. E à medida que nós assim o fazemos, nós nos qualificamos para bênçãos maiores. E esse é um princípio que nós devemos viver intensamente hoje. Porque viver os mandamentos é agradável, é muito bom, traz segurança, paz de espírito, nos dá esperança em Cristo. Percebe? Depois, mais um detalhe importante. Aquele que não guarda os mandamentos não receberá as mesmas bênçãos daqueles que são fiéis. Por isso o Senhor está continuamente nos chamando ao arrependimento, para que possamos aceitar seus mandamentos, convênios e ordenanças, a fim de nos qualificarmos para a vida eterna. Muito bem. No 6 fala assim, assim diz a voz mansa e delicada, que sussurra através de todas as coisas e penetra todas as coisas, e muitas vezes faz com que meus ossos estremeçam. Então, Joseph vai ensinar agora um princípio, e ele estava falando, e o interessante é que antes de ensinar o princípio, ele escreveu, né, como é a voz do Senhor. E eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para você. Como é a voz de Jesus Cristo? Quais sentimentos vieram ao seu coração e sua mente quando você percebeu que estava ouvindo a voz de Jesus Cristo? Outra pergunta. Você tem reconhecido a voz do Senhor na tua vida? São perguntas importantes, muito simples, mas boas para refletirmos, ponderarmos, pensarmos, tá bom? E então agora vem no versículo 7. E acontecerá que eu, o Senhor, Deus, enviarei alguém poderoso e forte, tendo à mão o cetro do poder, revestido de luz como um manto, cuja boca proferirá palavras eternas, ao passo que suas entranhas serão uma fonte de verdade, para pôr em ordem a casa de Deus e repartir por sorte as heranças dos santos, cujos nomes estejam registrados no livro da lei de Deus, como os nomes de seus pais e de seus filhos. Interessante essa escritura, deixa eu explicar. Na época, Eduardo Patrick, ele era o bispo da igreja. Mas várias vezes ele se pôs frontalmente contra Joseph. Quando Joseph esteve em Independência, lá no condado de Jackson, ele indicou que deveriam comprar certos terrenos. E Patrick se opôs porque achava que não eram bons. E aqui, essa revelação, ela foi dada a Eduardo Patrick, dizendo o quê? Que se ele não se arrependesse, o Senhor enviaria outro para entrar em seu lugar, que teria poder para fazer todas essas coisas. Interessante é que Eduardo Patrick realmente se arrependeu. E então este item aqui foi tornado sem efeito. Mais interessante do que isso é que muitos apóstatas, naquela época, e nos anos e meses e décadas que vieram depois, e também em nossos dias, utilizam essa escritura que o Senhor enviaria alguém poderoso e forte, tendo na mão o cetro do poder, revestido de luz como um manto. E as pessoas dizem, olha,
os presidentes que sucederam a igreja apostataram, e eu agora, as pessoas falam, né? E eu agora, então, fui enviado pelo Senhor para restaurar a igreja novamente. Que absurdo. Que absurdo. Irmãs, irmãos, qualquer um que professe ter recebido revelações dos céus para a igreja, que não seja o presidente da igreja, o profeta vivo do Senhor, pode saber com toda certeza que essa pessoa é uma apóstata. Que essa pessoa é uma apóstata, tá bom? E lembra, o Senhor, Moisés 3:7, Amós 3:7, ele trabalha através de profetas. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, uma forma de eu e você estarmos seguros em nossos dias é estarmos do lado do presidente da igreja, da primeira presidência e dos apóstolos, que são testemunhas verdadeiras, testemunhas especiais do Salvador, que nos indicam o caminho a seguir. E se nós recebermos a primeira presidência e os 12 como apóstolos e profetas vivos do Senhor, receberemos o mesmo galardão que eles vão receber, que é vida eterna. Toma cuidado para que sua vida esteja em harmonia com o que os apóstolos têm falado, tá bom? Então isso se referia a Eduardo Patrício, como ele se arrependeu, tornou-se sem efeito. E então, ainda naquela época, referindo-se a Eduardo Patrício, o Senhor fala o versículo 8. E enquanto o homem que foi chamado por Deus e designado, que estende a mão para firmar a arca de Deus, cairá pela flecha da morte, como uma árvore que é atingida pela flecha vívida de um relâmpago. Observe bem. Aqui o Senhor está falando para Eduardo Patrício, olha, se continuar neste caminho, vai morrer espiritualmente. Vai ser desobrigado do seu chamado, o outro vai ser colocado em seu lugar. Mas eu gostaria que eu e você pudéssemos pensar de uma forma pessoal. Se nós não guardarmos os mandamentos, também seremos colocados de lado. Não por nossos pais, mas pelo Senhor. É interessante nessa passagem que ele fala tocar na arca. E isso vem lá de 2 Samuel 6:7, que fala da experiência de usar. Os filisteus haviam conquistado através de batalha a Arca da Aliança e levaram para suas terras. Mas daí o Senhor fez com que várias pragas viessem sobre eles. Então eles devolveram a Israel a Arca da Aliança. E o que aconteceu? Eles estavam transportando em carros de boi, iam transportando Uzá e Aiô, 2 irmãos, e ela deu um balanço em falso e a arca deu uma mexida. Quando deu essa mexida, Uzá, com suas mãos, segurou a arca. E as escrituras ensinam que ele ali morreu instantaneamente, mostrando a todo Israel que o Deus Todo-Poderoso, que simbolizava aquela arca, não precisava de ajuda de mortais. Percebe? Talvez achamos isso muito forte, mas está ensinando que nós não devemos fazer assim. Também esse termo de tocar a mão na arca, ele se refere muito, e é o que estava acontecendo na ocasião, quando alguém quer dar conselho aos apóstolos e profetas do Senhor, ou aconselhar o seu presidente de estaca, o seu bispo. Irmãos, eu e você, eu usei conselhos, mas eu digo receber revelação, tá bom? Eu e você, que não ocupamos o cargo de presidir, como presidente de estaca, como bispo, não podemos receber revelação para esses irmãos. E cada vez que nós ficamos assim, tentados a fazer, não tocamos a mão na arca. E o resultado disso é morte espiritual que virá para todos. Também as irmãs, não pode uma irmã querer receber revelação para o bispo da ala.
Não pode uma irmã querer receber revelação do presidente da estaca, percebe? Por quê? Porque o Senhor ele estabeleceu uma ordem, uma linha no sacerdócio pela qual chegam as revelações. E isso é algo que é muito especial e traz muita segurança a toda a igreja no mundo inteiro. E eu e você temos que tomar muito cuidado para não querer tocar a mão na arca. O presidente David O. McKay, profeta do Senhor, que viveu entre 1873 e 1970, ele ensinou: é um pouco perigoso sair de nossa própria esfera e tentar, sem autorização, dirigir os esforços de um irmão. Você se lembra do caso de Uzá, que estendeu a mão para firmar a arca? Ele parecia justificado quando os bois tropeçaram em estender sua mão para firmar aquele símbolo da aliança. Hoje, pensamos que sua punição foi muito severa. Seja como for, o incidente transmite uma lição de vida. Olhemos ao nosso redor e vejamos com que rapidez os homens que tentam firmar a arca sem autorização morrem espiritualmente. Suas almas tornam-se amarguradas, suas mentes distorcidas, seu julgamento falho e seu espírito deprimido. Essa é a lamentável condição dos homens que, negligenciando suas próprias responsabilidades, gastam o seu tempo em criticar os outros. Fim da citação. Irmãs, irmãos, o profeta do Senhor está nos advertindo para não criticarmos nossos líderes, não procurar receber revelação para eles. É claro, irmãs, irmãos, se você faz parte de um conselho da ala e vocês em reunião estão lá reunidos e o bispo pede orientações, pede conselhos, nós devemos falar com toda a luz que temos como nós vemos determinada situação. Mas a revelação final, ela vem para o bispo, não para nós, tá bom? Muito bem. Vamos continuar aqui. E no versículo 9 fala assim: e todos aqueles que não se acharem escritos no livro de recordações não terão herança alguma naquele dia, mas serão feitos em pedaços, e sua porção lhes será designada entre incrédulos, onde há choro e ranger de dentes. Estas coisas não as digo de mim mesmo, portanto, como fala o Senhor, assim se cumprirá. Olha que interessante a explicação que o presidente Uchtdorf nos deu para termos uma herança em Sião. Diz assim, abre aspas: seu Pai Celestial tem grandes aspirações por você, mas sua origem divina, por si só, não garante a você uma herança divina. Deus o enviou aqui para se preparar para um futuro maior do que qualquer coisa que você possa imaginar. Por isso, falamos em trilhar o caminho do discipulado. Falamos de obediência aos mandamentos de Deus. Falamos de viver o Evangelho com alegria e com todo o nosso coração, poder, mente e força. Olha, fim da citação. Está na Liahona de novembro de 2014, tá bom? Olha que inspiração ouvir isso de um profeta do Senhor, de um apóstolo do Senhor, do presidente Uchtdorf, do elder Uchtdorf. Que Deus tem planos individuais para nós que são inimagináveis. Às vezes, se você estiver se sentindo assim, incapacitado, ou que você não consegue fazer coisas tão maravilhosas quanto você supõe, lembra que nosso Pai Celestial tem planos inimagináveis para você. E o que o Senhor pede? Que guardemos os seus mandamentos, que vivamos o Evangelho com alegria, com satisfação, de todo o coração, de todo o poder, de toda a mente. O mundo em que vivemos hoje,
ele se assemelha àquele grande edifício do sonho de Leí, apontando o dedo para cada um que deseja seguir o Salvador Jesus Cristo, se tornar um discípulo, e começa a utilizar os padrões do mundo. Olha, você não tem tal coisa, você não consegue tal coisa, e assim vai. E o mundo olha para o verdadeiro discípulo com escárnio. Mas lembra, nós não somos do mundo. Nós aceitamos o Salvador, fizemos convênios com Ele através do batismo de água e de fogo, recebemos a companhia constante do Espírito Santo em nossas vidas, e nós temos uma perspectiva eterna que ninguém mais tem no mundo. E somos chamados pelo Senhor para proclamar seu Evangelho, resgatar nossos mortos e viver o Evangelho com alegria. Não importa qual seja a situação que você se encontra hoje. O convite do Senhor é: guarde os mandamentos com alegria e pode esperar com toda certeza uma herança eterna nas mansões que nosso Pai Celestial tem preparado para você. E eu deixo esta aula em nome de Jesus Cristo. Amém. Tenha um ótimo final de domingo. Cuide-se bem. Tchau, irmãs, irmãos, jovens, crianças. Um abraço do Vovô Dé, tá bom? Cuide-se bem. Boa semana a todos. Tchau.